Avisou do barulho. Olá, seja muito bem-vinda a essa nossa aula. Você vai aprender aqui comigo hoje 3 estratégias para iniciantes vencer o medo de peças quebradas, falta de clientes ou até mesmo o medo do fracasso, o medo de não dar certo. E ainda conseguir faturar acima de 3, 5, 8, 10 mil reais com o Pegmont trabalhando de casa. Esse é o título da nossa aula de hoje. A gente vai explorar bastante esse assunto. Eu vou trazer estratégias para vocês e vou entregar, inclusive, uma das estratégias que eu mais usei no começo, que alunas minhas usaram para conseguir alugar, mesmo sem ter nenhum real no bolso. Será que é possível? É possível. Eu vou te ensinar na aula de hoje como você pode fazer exatamente isso. Tudo bem com vocês, quem está chegando hoje aqui? Tudo bem? Como vocês estão? Felicidade, gente. Eu quero saber o seguinte: quem está chegando aqui hoje pela primeira vez? Coloca para mim aí no chat, hashtag primeira vez, se você está vindo hoje pela primeira vez, de onde você está vindo. Se você está voltando porque já assistiu outra aula minha aqui no perfil, coloca hashtag voltei feliz. Se você gostou, se você voltou para ficar aqui no nosso jardim. E se você já é uma aluna DPM, se você já está alugando, coloca aí, hashtag DPM, qual turma você é, e coloque aí, hashtag DPM, alugando e alugando muito. Bora colocar aí? Quero saber, então, olha só quantas alunas pela primeira vez chegando de vários lugares aqui do nosso Brasil. Que bacana, sejam muito, muito bem-vindas mesmo. Muitas DPMs também por aqui, muitas alunas que voltaram e voltaram felizes. Ó, acendeu a luz aqui, deu uma clareada. Deixa eu diminuir um pouquinho para ficar mais fácil. Isso, obrigada. Pronto. Nada como um cenário iluminado, né? Mas essa luz aqui, na verdade, é para representar e te lembrar que tudo que eu faço por aqui nesse perfil tem as mãos de Deus, é Ele quem nos conduz, né? Então, que você tenha realmente uma ótima aula hoje, mas principalmente que você sinta que essa aula é muito mais do que só uma aula de Pegmont, mas um chamado para você viver aí uma nova história na sua vida com decoração de festa. Legal? Olha só, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, porque eu gosto de trazer slides, quero que vocês printem, que vocês anotem observações no caderno, quero que, de fato, vocês saiam daqui já com estratégias para usar, tá bom? Que esse nosso tempinho aqui juntas seja um tempo muito rico, principalmente para você, para que você consiga colocar bastante coisa em prática. Então, vou compartilhar a tela, daqui a pouquinho eu explico por que eu trouxe esses 2 leõezinhos aqui. Então, fica aí até o fim, que você vai entender, tem sacada, tem estratégia aqui que vai abrir a sua mente demais daqui a pouco. Então, aguenta aí a curiosidade que já já eu explico, tá? Eu vou compartilhar aqui o meu slide, ó, e aí a gente vai ficar assim meio de ladinho, mas vai ajudar bastante você com cada um desses slides, tá bom? Então, vamos lá. 3 estratégias para vencer o medo no Pegmont. Como faturar 3, 5 até 10 mil por mês. É basicamente isso que a gente vai falar um pouquinho. Eu sei que muitas de vocês aqui têm medo de começar. Sim ou não? Coloca aí para mim quem está começando. Olha só quantas alunas. Primeiro, sejam muito bem-vindas todas vocês, todos os lugares do Brasil. Vocês que são DPMs, muito obrigada pela presença. Vocês que estão voltando, recebo um abraço carinhoso, um abraço caloroso aí que eu não posso dar pessoalmente, mas sejam todas muito, muito bem-vindas. Vocês estão no lugar certo. Legal? Bom, eu quero saber aqui, então. Eu estava dizendo, né, que muitas alunas que chegam têm medo de começar. E eu quero saber, alguém aqui já deixou de começar no Pegmont porque teve medo? Medo das peças voltarem quebradas? Pode ser sincera. Dos clientes não devolverem um acervo para você? Ou medo de não ter clientes? Ai, Luiz, se eu começo e não tem clientes para mim, tem tanto concorrente, não é assim que a gente pensa? Lá no meu bairro tem vários decoradores, e tenho certeza que agora vocês vão começar a colocar isso no chat. Ah, é verdade, Lu. Lá na minha região tem tantos, lá na minha região tem tantos. Ou ainda um outro medo que acompanha muito vocês, o medo de dar tudo errado.
Nossa, como esse medo é grande. O medo de dar tudo errado. O medo de se frustrar, o medo do que as pessoas vão falar, o medo de decepcionar a si mesma e ao outro, ao esposo, aos amigos, o medo de falir, né? O medo de não agradar os clientes. Quem aqui tem medo? Pode ser sincera, coloca aí, hashtag eu tenho medo. Pode ser sincera, porque a gente vai acabar com esses medos hoje. Porque se isso já passou pela sua cabeça, você está num lugar certo, como eu sempre digo, fica aqui comigo, porque eu vou te mostrar hoje como de verdade transformar esses seus medos em estratégias. Estratégias que realmente funcionam para você começar a faturar os valores que eu falei. Então, assim, tá tudo bem se você sente esse medo. Nós vamos pegar esses medos e vamos transformar em estratégias, em caminhos, em formas de transformar isso de verdade, né? Transformar isso em estratégia, de transformar tudo isso em dinheiro para você. Uma vez eu ouvi de uma pessoa que eu gosto muito de seguir, que eu ouço muito os conteúdos, que eu gosto muito, que uma das grandes artes na nossa vida deveria ser nós sabermos pegar tudo que vem e que não é bom, transformar em coisas boas, em energias boas. E que a gente é super capaz de fazer isso quando a gente entende como funciona, porque tá aqui, ó. Tudo tá na nossa cabeça, tudo tá na nossa forma de agir, na nossa forma de pensar. Então, como que a gente pega algo que é negativo, como por exemplo o medo, e transforma isso em algo positivo? Como que a gente faz isso? A primeira forma de fazer isso é tendo conhecimento. A primeira forma é tendo conhecimento. Quando a gente entende sobre o assunto, quando a gente, por exemplo, aqui, né? Vamos lá. Medo de peças voltarem quebradas. É óbvio que é um medo, né? A primeira coisa que a gente pensa, porque você comprou aquela peça para alugar, a princípio aquela peça é sua e você não quer que aconteça nada de ruim com ela. É normal do nosso cérebro querer proteger o que é nosso. A gente não quer que as pessoas estraguem o que é nosso. Afinal de contas, custou dinheiro. Mas a partir do momento que eu entendo como que eu vou lidar com essa situação, a partir do momento que eu entendo que existe saída para isso, eu paro de ter medo. Eu entendo que existe mecanismos disso não acontecer, das pessoas alugarem e as peças não voltarem quebradas. Ou seja, todos esses medos que nos acompanham, o medo de não ter clientes, o medo de frustrar, o medo de peça voltar quebrada, todos eles acabam quando a gente entende, quando a gente estuda sobre esse assunto e entende mecanismos e formas disso não acontecer. Quando, no fundo, a gente transforma isso em outras coisas. Por exemplo, o medo, eu vou entrar mais nesse assunto, mas só um spoilerzinho aqui no começo da aula, porque a gente vai falar bastante sobre o medo de dar errado, até daqui a pouquinho ainda nessa aula, mas só um spoilerzinho agora no começo. Quando a gente olha para as coisas que podem dar errada e pensa o seguinte, eu não perdi, mesmo que tenha dado errado, eu aprendi com esse erro, já fica mais tranquilo. A gente fica com menos vergonha. Tudo é a forma como a gente olha, tudo é a forma como a gente transforma essa energia. Deu para entender? Então, vamos lá, vamos supor que você montou um Peg Monte. Lógico que não é o seu caso, até porque aqui você vai aprender comigo estratégias para montar a sua empresa em casa em poucos dias, em poucos meses e já faturar. Você vai aprender isso aqui. Mas vamos supor que fosse o caso de alguma coisa dar errada no caminho. É muito simples. Você vai olhar para aquilo e vai falar: não, eu não perdi. Eu aprendi a não fazer mais assim errado. Faz sentido para você? E outra, quando você vai um pouco mais profundo, por exemplo, mas as pessoas vão pensar o que de mim? Elas vão rir da minha cara, por exemplo, tá? Aquela minha prima, aquele meu parente, aquele meu irmão, vai ver que deu errado e vai rir da minha cara. Não, peraí. Como que você faz? Você olha para ele e fala: mas eu estou à frente dele, mesmo eu tendo errado, porque eu tentei e ele continua no mesmo lugar,
com a mesma vidinha sem resultado. Porque geralmente quem olha para você e ri de você ou quer que dê errado são pessoas que não têm coragem de fazer. Pode reparar, é ou não é? Então, só aqui um spoilerzinho para você entender. Como que a gente cura todos esses medos? Para todos eles tem uma saída. E vamos falar bastante sobre isso nesta aula de hoje, tá bom? Já dei um spoilerzinho aqui, mas a gente vai falando um pouco mais ao longo do caminho. Então, muitas pessoas colocaram aqui que sente medo, né? Que já sentiram medo, muitas pessoas concordaram comigo, mas eu quero ver de verdade isso na prática, né? Quero ver como que a gente vai resolver isso na prática. Só que antes de eu te falar, de trazer essas receitas para você, porque eu preciso que você entre no mercado do Pegmont, eu preciso, você precisa também, mas eu preciso mais que você. Por quê, Lu? Porque eu tenho um chamado de Deus através disso. Eu me chamo Luana Joaf, sou professora de festas, mas eu costumo dizer que muito mais do que professora, eu sou apenas um instrumento de Deus que levo até você as festas, o Pegmont especificamente, como uma solução, como uma saída, como um respiro, né? Eu te ensino um método que vai te ajudar a deixar de ter uma vida sem resultado, a deixar de ter uma vida sem motivação, na mesmice. Na verdade, Deus me usa e usa as festas na sua vida para te trazer um novo, para te trazer o que você nunca teve, resultado, uma vida com mais tranquilidade, com mais paz, com mais felicidade. E você vai perceber isso ao longo do processo. Então, eu sou professora de festas, né? Mas o que eu faço aqui vai muito além de ensinar decoração. Eu acredito de verdade que o Pegmont é um caminho que Deus usa para transformar vidas. E ele não escolhe por condição financeira, tá? Caso você esteja pensando isso, mas eu preciso de muito para começar. Não. Ele também não escolhe pelo seu passado. Ah, Lu, mas você não sabe o que eu já passei para chegar até aqui. Você não sabe como é a minha vida. Para mim não vai dar certo porque você não sabe como é a minha vida. Não. E eu também nem preciso saber, porque ele sabe. E ele olha para o que você ainda vai viver e não para o que você já viveu. Então, as festas, elas são apenas, o Pegmont é apenas um instrumento. O que realmente acontece aqui nesse perfil, nas minhas aulas de aquecimento como essa, no meu curso gratuito de 3 dias que vai acontecer em breve, o que acontece em tudo isso que eu falei para vocês nesse grande jardim é uma mudança de vida. Mulheres comuns descobrem que podem ganhar dinheiro, conquistar a liberdade financeira e liberdade de vida e de verdade viver uma nova história. De forma resumida, é mais ou menos isso a minha apresentação e a apresentação do meu projeto. Como vocês já sabem, hoje é uma aula de aquecimento apenas, para nós vivermos em breve o nosso curso gratuito de 3 dias, onde você vai aprender a trabalhar mesmo com Pegmont, onde eu vou te entregar um passo a passo completo para você sair do zero e chegar em 10 mil por mês. Eu vou te entregar um plano completo nesse curso de 3 dias, mas além disso, você vai ter acesso a certificado, isso mesmo, vai ter certificado, vai ter aqui, ó, tá aqui tudo desenhadinho aqui para você. Apostila com resumo de todas as aulas e sorteio de prêmios. Então, a gente vai sortear painel sublimado, móveis, bandejas para Pegmont, para você já ter a chance de sair com o seu acervo e sair alugando. Mas mais do que isso, como eu disse, eu vou te ensinar ao vivo esse passo a passo para transformar o Pegmont em um negócio muito estruturado e muito lucrativo. Uma coisa eu posso te garantir, vai ser profundo, vai ser transformador, e eu quero e preciso muito que você esteja lá comigo, porque eu tenho essa missão que me foi dada, como eu já disse agora no comecinho da aula. Legal? Então, se você ainda não se inscreveu no evento, aproveita a oportunidade agora. O link está fixado aqui nos comentários do YouTube. Então, ou ele vai estar, se você está no celular, está abaixo de você, tá? Não está nos comentários, na verdade, está no chat ao vivo, procura aí. Se você está no computador, está do seu lado, aonde ficam subindo ali os comentários, tá bom? Tá fixado. Se nenhum dos dois você conseguir,
se você não tiver, né, não achar esse link, você pode digitar a palavra curso, que na sequência vai aparecer um Nightbot azulzinho escrito, um robozinho. Você vai clicar nesse link, faz a sua inscrição, né? Deixa lá os seus dados, e-mail, tudo que pedir, e aí depois você vai entrar em um grupo de WhatsApp. Entre nesse grupo, é por lá que a gente vai avisar da aula, né? Dos 3 dias ao vivo. Principalmente quando a aula estiver no ar. Mas já marca na sua agenda, põe para despertar para você não perder. São só 3 dias a partir das 20 horas, 3 noites que você precisa ficar comigo. Aulas bem completas, um curso gratuito de verdade para você entender esse mercado e já começar alugando os seus kits. Combinado? Já põe para despertar, clica no link, veja a data certinho, põe para despertar para você estar conosco. Bacana? É mais ou menos resultados como esse que você vai ter caso você diga sim ao Pegmonte. Olha só, esta aqui é uma aluna, né? O perfil dela é Decorações e Pegmonte, alguma coisa. E ela colocou aqui: sou DPM 10 e tenho 4 meses de curso. Comecei praticamente do zero e no mês de novembro fechei com R$ 5.100 com o Pegmonte. Com mais de 30 kits locados, gratidão sempre aos ensinamentos. Gente, 4 meses de curso, né? Então, para quem não sabe, depois do meu curso gratuito, que é esse que você vai fazer de 3 dias, não precisa pagar nada, eu sempre abro uma turma nova do meu curso principal, que se chama DPM. É o meu curso pago, um curso muito concorrido. Começamos na turma 1, estamos indo para a turma 27, então vai ter o DPM 27. Já tem aluna aqui esperando. Essa aluna aqui do depoimento foi uma DPM 10. E em 4 meses que ela fez esse meu curso pago, ela conseguiu chegar nos R$ 5.100. Então, eu sempre alterno, né, entre cursos gratuitos e cursos pagos para ajudar todo mundo. E muitas alunas que fazem o gratuito depois querem migrar para o pago, porque daí você recebe tudo muito mastigado e, de fato, em 40 dias você monta a sua empresa. Então, só para vocês entenderem aí a diferença quando a gente falar DPM, aparecer aqui na live. Tem DPM aqui na live, sim ou não? Se apresentem aí. Geralmente as meninas estão na live, elas falam do resultado delas, DPM alugando, né? E mesmo sem eu perguntar, sem eu pedir. E eu quero você que está chegando agora, preste justamente atenção nisso. Porque você vai ver inúmeras mulheres, nomes diferentes, de lugares diferentes, todas falando que tem muito resultado. E por que eu quero que você preste atenção nisso? Para você perceber que não é uma aluna ou 10 alunas que têm resultado, são dezenas e centenas de alunas. Todas elas que usaram esse mesmo método e essa mesma receita que você vai receber no nosso curso gratuito e, obviamente, quem faz o pago também recebe, só que com um pouco mais de detalhes, né? Porque o pago você consegue reassistir várias vezes. Então, só para você entender, por que eu gosto de falar que são muitas alunas? Eu gosto de falar mais do resultado delas do que do meu. Porque eu tenho 25 anos de mercado, né? Eu não falei isso aqui, mas fazem 25 anos que eu estou dentro do mercado de festas. Eu comecei com 16 e fazem 7 anos que eu ensino aqui na internet. São mais de 15 mil alunas, para quem está chegando agora e não sabe, inclusive fora do Brasil, em mais de 16 países. Então, é uma história aqui que vem sendo construída, muito forte, né, de muito peso, realmente, de resultados muito significativos, alunas realmente com muitos resultados. E por que eu estou falando isso, mais uma vez? Para você entender que, como você está vendo aqui, vários nomes subindo e várias alunas você vai ver, tanto aqui quanto no meu perfil, são alunas diferentes, mulheres com histórias diferentes, com idades diferentes, com propostas diferentes, mas o método serviu para todas elas. Porque tinha chegado a vez de cada uma delas como chegou a sua. Então, eu sempre falo, Deus não olha para o passado, ele não olha para a sua condição, independente de como você está, da sua idade, da sua condição financeira ou de que estado você é, ele só olha para o que você quer a partir de agora, ele olha para o futuro, ele olha para frente. Então, se você quer e você está aqui, se você consegue se visualizar nesses depoimentos, nesses resultados, é porque com certeza chegou a sua vez. Né? Ele só permite que a gente plante no nosso coração um sonho quando a gente pode realizar.
Então, aproveite essa oportunidade. Legal? Vamos falar um pouquinho, então, agora sobre o medo. Deixa eu colocar aqui de novo o meu slide. Sobre como vencer o medo das peças quebradas. Eu quero te mostrar que é muito mais comum do que você pensa, esse medo especificamente, mas que existem soluções. Foi isso que eu falei que ia trazer para vocês, né? Então, primeira coisa que você tem que pensar é que o seu material de trabalho, a sua bandeja, a sua mesa, as peças que você compra, é o seu equipamento de trabalho. Primeira coisa que você tem que pensar. Não é um mimo particular seu. Porque se fosse, você deixava na sua sala, na sua cozinha, no seu quarto, e você ficaria olhando para ele. Todo o nosso material de pega e monte, de locação de festa, ele deve ser usado e muito usado. Quanto mais eu olho, toda vez que eu olho para uma bandeja, e quanto mais eu percebo que ela foi muito usada, que ela está bem gasta, já quase quebrando, aquilo me dá uma felicidade extrema. Sabe por quê? Sabe o que isso significa? Que aquela bandeja pagou muito arroz e feijão, pagou muitas viagens, pagou as escolas particulares dos meus filhos, pagou o meu convênio médico, pagou as minhas roupas, pagou o meu carro. É assim que você tem que olhar. Tudo está na forma como a gente olha para as coisas. Faz sentido para você? Eu olho para o meu acervo, vejo o quanto ele foi usado e penso, muito obrigada, Deus, porque isso é sinal de que eu aluguei muito. E cada um desses acervos que eu paguei uma única vez, mas que eles saíram várias vezes para vários clientes diferentes, eles me pagaram muita conta e muita coisa. Então, essa é a primeira ideia. O acervo não é um mimo pessoal, o acervo é um equipamento de trabalho. Quando você olha para isso, você já começa a se desprender um pouco mais. Para evitar que essas peças voltem quebradas, uma das coisas que a gente usa é um contrato com cláusulas específicas de devolução. Isso vai trazer muita segurança para você, porque todos nós somos como que eu posso usar a palavra? Todos nós reagimos, muitas vezes, quando a gente se sente coagido ali, né? Quando a gente se sente ameaçado. É assim que a gente reage. E quando você tem um contrato para assinar, falando que se você devolver quebrado, você tem que pagar uma multa, isso gera na hora em você um medo e faz você tomar uma atitude. Qual é a atitude? Eu preciso cuidar bem dessas peças porque elas não são minhas. Então, eu tenho alunas que antes de fazer o curso DPM ou antes de fazer aqui o curso gratuito, elas falam, Lu, eu não faço contrato, não faço nada, o cliente não devolve. É óbvio, ele não se sentiu coagido, ele não sentiu responsabilidade por aquilo. Quando a gente assina um documento que tem os nossos dados, a gente se sente responsável. Então, o contrato, ele tem esse papel, além de fato dele ser um documento com validade jurídica. Então, se acontecer alguma coisa, você consegue entrar na justiça e requerer aquelas peças, né, fazer com que o cliente pague, mas além disso, ele gera no outro, no cliente, essa responsabilidade. Então, automaticamente, ele vai cuidar mais. Tanto que tem alunas que falam, Lu, os clientes aqui da minha região não querem assinar contrato. Eu posso alugar mesmo assim? Eu falo não. Perca a locação, mas não alugue. Se o cliente não quer passar o RG dele, se o cliente não quer assinar alguma coisa para você, é sinal de que ele já está com segunda intenção. Porque o cliente com uma boa intenção, ele vai fazer aquilo de bom grado. Ele não tem culpa no cartório, né? Ele não tem histórico. Então, tá tudo bem. Geralmente, quem não quer assinar é porque tem a ficha suja, né? A gente fala, porque já fez isso com outras pessoas. Então, nunca alugue sem contrato. E essas cláusulas de devolução, que pode ser no contrato, que pode ser numa nota promissória, que pode ser um termo de responsabilidade, tudo isso que eu estou citando para vocês, eu entrego dentro do curso DPM, entrego tudo pronto. Quem vira aluna DPM lá na frente no curso pago, não tem nem o trabalho de ter que produzir essas coisas. Por exemplo, modelo de contrato já está incluso no curso DPM, não só a aula de como fazer, mas o modelo pronto, só para você baixar, trocar o logo e usar. E é um modelo que eu fiz com um advogado de locação.
Eu peguei toda a minha experiência de todos esses anos, de tudo que poderia dar errado, me juntei a um advogado, paguei uma consulta para ele, foi R$ 3.000 na época, e nós fizemos juntos esse contrato. E esse contrato eu dou de bônus para todas as alunas DPMs que entram no meu curso pago, elas não precisam pagar nenhum real a mais por isso. Né? Por quê? Porque isso dá realmente essa garantia para o cliente, enfim, raramente isso vai acontecer. Quem está aqui, a DPM, pode falar, se usa o contrato, vai falar que isso acontece pouquíssimas das vezes. É muito mais uma crença do que uma realidade, tá? Das peças voltarem quebradas ou sujas. O segundo ponto é usar etiquetas de multas e mandar tudo embalado. Por quê? É a mesma coisa, vamos lá. Vamos supor que você vai jantar num restaurante, tá? Vamos supor assim, ó, vamos lá. Você vai sair para jantar num restaurante, vamos supor, você está na praia. Você vai sair para jantar num restaurante só para comer uma pizza rápida ali, uma coisa despojada e tal. O que você faz? Você não se arruma tanto, você está ali na praia, está de uma forma mais descontraída, você escolhe um restaurante mais simplesinho, por exemplo, tá? E você vai de boa, você vai de cabelo solto, você não se maqueia, né? Nós que somos mulheres. Porque o ambiente da praia, o ambiente do restaurante mais despojado te pede isso, essa postura. Em contrapartida, se você tá, eu vou falar aqui de São Paulo, tá? Você está aqui em São Paulo, você é convidada para sair para jantar num restaurante mais chique no centro da cidade. Você vai colocar um salto, maquiagem, um terno, né, um terninho, enfim, um blazer. Você vai se arrumar melhor para sair para essa situação. Você vai se maquiar, você vai chegar lá. E quando você chegar no ambiente, você vai perceber que o ambiente pede isso de você, né? Pede essa postura, essa roupa. É a mesma coisa com as embalagens dos nossos kits. Olha só que comparação simples, mas você vai entender. Quando você embala os seus kits bem bonitinho, coloca etiqueta e o cliente recebe aquilo limpinho, embalado, cheiroso, porque aqui a gente ensina até a borrifar cheirinho. Depois que a gente embala tudo, a gente borrifa um perfumezinho, né? Não muito forte para não dar alergia, mas para o cliente receber aquele material cheiroso, limpo. Olha que gostoso. Quando ele recebe assim, ele 99% dos casos, eu não vou falar que é 100, porque tem as pessoas sem noção, e isso tem em qualquer lugar, tá? A pessoa vai sentir na obrigação de te devolver dessa forma. Porque esse ambiente que você gerou, essa experiência que você gerou, faz com que a pessoa sinta essa responsabilidade e devolva da mesma forma. Ela sente respeito por você. Ela tem uma postura equivalente à forma como você está entregando o seu kit, que é de cuidado, pegar com as duas mãos, apoiar no carro com carinho. Agora, se você entrega sem capa, sem proteção, de qualquer jeito, leva no braço, ou coloca numa sacolinha de papel, ou numa caixa de papelão rasgada, não coloca uma identificação, manda sujo ou com poeira, como que o cliente vai receber? Como que ele vai lidar com isso? Da mesma forma que você entregou. Ele não vai ter cuidado, ele vai... A experiência dele está sendo aquela experiência lá do restaurante da praia, uma experiência que você pode ir de chinelo, não precisa passar maquiagem de qualquer jeito, sabe? Você chega lá nesses restaurantes, nem a mesa tá limpa, às vezes você mesmo tem que limpar, né? É um lugar... E assim, eu não tô falando de preço aqui, viu? Porque às vezes a gente vai em lugares que são simples, mas é tudo limpinho, arrumadinho, né? Em contrapartida, lá no restaurante chique e caro, você sequer vai com uma roupa mal arrumada, você se comporta conforme o lugar te pede. Você não ri alto, né? Você, é assim, eu quero dizer, você dança conforme a música, é mais ou menos isso. Você se adequa ao ambiente que te foi, ao ambiente que te foi proporcionado. Você vai se adequar à experiência que te foi proporcionada. E é a mesma coisa com as peças. Então, quanto mais embaladinha, mais bonitinha você mandar, não importa se é na sua casa, o seu pega e monte, não importa se é num saquinho simples que você vai mandar, se ele estiver limpinho, protegendo, com etiqueta, o cliente vai te devolver nesse mesmo formato, tá? Depois, explicar para o cliente sobre cuidados, o que é óbvio para nós, não é óbvio para eles. Isso também é bem interessante. Às vezes, a gente acha que o outro sabe tudo. Isso é no relacionamento, né? Com os amigos, com o marido, com a esposa, e também é com o cliente.
Às vezes a gente evita falar porque fala, ai, mas é tão óbvio. Não, não é óbvio. Ele não aluga kit toda semana, ele não lida com isso toda semana. Quem lida com isso é você. Às vezes é o único kit da vida que o cliente alugou. É a primeira vez que ele está alugando, ele nem sabe como lidar. Então, explicar para ele que tem multa, explicar para ele como monta, tudo isso facilita. Explicar que você tem lá uma lista de peças, se ele quebrar, tem um valor de multa para ele pagar, né? Uma coisa que eu ensino também nos meus cursos. Você vai aprender bastante sobre isso nos cursos gratuitos de 3 dias que vai acontecer. Explicar, orientar, fazer conteúdo sobre isso no Instagram. É importantíssimo fazer vídeos no Instagram justamente orientando. É um tipo de conteúdo maravilhoso que educa os clientes, gera grau de consciência nos clientes. Você pode fazer stories falando sobre isso. Olha, né, não pode devolver sujo, até porque você não gostaria de levar sujo. Então, devolva do jeito que você pegou, né? De uma forma, fazendo um vídeo de brincadeira, como as pessoas fazem. Tudo isso ajuda muito. Uma explicação e uma educação de cliente. Depois, por último, ter peças estratégicas, algumas resistentes e fáceis de repor, se prevenindo e estar alinhado com o seu negócio. Então, uma das coisas que pega muito é também a pessoa que está começando comprar peças completamente fora do nicho de pega e monte. Comprar bandejas muito grandes, bandejas e vasos muito caros, de vidro, de cerâmica, materiais que não são adequados, não são resistentes. E aí é por isso que eu trouxe aqui para vocês os leõezinhos e também algumas bandejas. Um dos materiais que eu mais indico às minhas alunas a trabalhar quando a gente fala de personagem é esse tipo de material. Esses leõezinhos foram feitos através do meu curso Fábrica de Personagens. O Fábrica de Personagens é um curso bônus e complementar do curso DPM. Por isso que as alunas que viram DPM conseguem montar muito rápido a sua empresa em tão pouco tempo e já ter lucro. É um tipo de material que eu ensino lá dentro, ele é super resistente. E mais do que isso, as alunas conseguem produzir as imagens. Olha que graça esses 3 leões. Lindo, não é, gente? Manda emoji aí quem gostou. As alunas conseguem produzir os seus personagens. E aí, se de repente quebra um pedacinho, ó, vou até mostrar aqui para vocês, ó. A gente conserta com uma folhagemzinha ou com um acabamentozinho. E é bem raro quebrar. É que esse daqui já foi muito usado. Anos e anos e anos de uso. E eles estão sempre, ó, em condição, eles não dão reflexo na luz, tem um jeito de fazer, eu ensino dentro do curso Fábrica de Personagem, como eu disse, e ele é super econômico, gasta muito pouco para produzir cada um desses personagens, e você pode fazer do tema que você quiser. Esse, por exemplo, é o leãozinho. Então, é um tipo de material super resistente, que não vai quebrar com facilidade, né? E vai deixar os seus kits muito bonitos, inclusive você vai conseguir fazer qualquer tema que o cliente queira, né, com essa técnica. Mas, além dos personagens, eu indico muito peças mais resistentes. Então, por exemplo, se você for trabalhar com as peças de acrílico e plástico, que hoje a gente indica bastante, em vez de trabalhar com a cerâmica, procure por empresas assim, ó, que tenham peças mais resistentes, mais durinhas. Tá vendo a grossurinha, ó? Essa aqui é do grupo Mirandinha, né? É uma empresa que eu compro bastante, inclusive você tem desconto se você usar o meu nome, o meu cupom de desconto. Lá no meu Instagram, depois eu passo para vocês. E eles têm tamanhos e cores ideais para o pega e monte. Bandeja alta, média, baixa. Não é aquelas coisas grandes que vão pegar muito espaço, por exemplo. E é bem resistente. É um plástico mais durinho e muito bonito o designer, vocês viram, né? Além disso, são peças, quando eu falo para vocês de peças, eu estou falando também de dar uma explorada em outras opções. Vocês não precisam fechar somente nessas bandejas de plástico e acrílico. Eu, por exemplo, sempre gosto de mostrar para as minhas alunas alguns tipos de materiais alternativos que são bem resistentes e que ficam uma graça. Olha essa banquetinha de madeira aqui que você pode comprar. Ela é bem em conta, você mesmo pinta o tampão, pinta os pezinhos de pinos. Ela serve tanto para suporte de bolo, como para apoio de personagem, como estava aqui, como bandeja também. Outra coisa que eu gosto, olha só, esse modelinho aqui é um caixotinho
É um caixotinho. Igual o caixote de feira, eu pedi para o marceneiro fazer vários. Eu tenho de todas as cores, eu pinto ele de outras cores. E tenho esses de pinos, que são mais neutros, né? Que a gente usa com qualquer tema, que também serve de várias formas diferentes. Então, ele pode ser usado, ó. Vamos supor que esse banquinho aqui é a mesa, tá? Ele pode ser usado em pé, assim, na mesa, com um personagem aqui em cima, como se ele fosse uma prateleirinha, né? Assim ou assim, ó. Personagem aqui em cima. Eu uso bastante, ó. Por exemplo, assim, ó. Só para vocês entenderem. Tá vendo, ó? Dando altura. Quando você quer colocar alguma coisa na frente. Ele pode ser usado como bandeja assim, ou até mesmo um arranjo de flor. Ele pode ser usado assim, também como peça de altura ou arranjo de flor, às vezes até como um suporte de bolo, também tranquilamente. Então, são peças multiusos e peças, ó, super resistentes. E que você gasta muito pouco. Uma das coisas que eu gosto muito de ensinar aqui no perfil é isso, customização, é dar dica de peças que você não gasta. Só para você que está aqui entender que não é tudo que você pensa que é. Nossa, eu tenho que gastar um horror de dinheiro. Não. Aqui eu tenho pouquíssimos minutos para te mostrar, né? Porque a nossa aula é muito conteúdo e é bastante coisa. Estou te mostrando um cisquinho do que eu posso te mostrar ainda, do que você pode aprender comigo, em relação a peças também. Mas só para você entender, né? O quanto é possível para você começar. Que não é esse bicho todo de 7 cabeças que parece ser o que talvez você pensasse que fosse. Né? Pelo contrário. Aqui, por exemplo, é só uma madeira, só um pedaço de madeira, e eu comprei esses pezinhos, você encontra pelo Mercado Livre, pezinho de bandeja, vem saquinho, ó, de resina. Aí eu passei um betume, ele ficou bem envelhecido, ó, dá para ver mais ou menos, e coloquei num pedacinho, dá até para ver que ela tá meio empenada, ó, meia tortinha. Passei o mesmo betumezinho aqui, mas você pode passar verniz, você pode passar seladora, e virou uma bandeja. Paguei muito barato nesse retalho de madeira, é restinho de madeira em marcenaria. Coloquei os pezinhos e ficou uma graça. Uma outra coisa que eu gosto de usar, ó, são cestarias. Eu tenho umas 20 dessas cestinhas, gente. Eu devo ter pago R$2. Eu encontrei em loja de utilidades, né? Não precisa ser só em loja de festa, dá pra gente dar aquela garimpada. Passei um verniz, dá pra ver que tem um vernizinho, ó. Ela pode ser usada assim como bandeja, assim como bandeja. Já usei com buchinho verde como se fosse um vasinho. E tudo que é tema assim mais rústico, ou mesmo que não seja, ela é neutra, porque ela lembra madeira. E é, ó, resistente. Então, só para mostrar para vocês, porque às vezes você pensa assim, nossa, precisa investir um dinheirão, precisa ter peças muito diferentes. Não. Essa banquetinha também, ó, comprei no cru, passei um betumezinho. Hoje tem muitas possibilidades, né? E é uma peça que eu tenho há anos e não quebra, não estraga. Então, você pode ter, dá para você ter muitas coisas, algumas você mesma produz, e dá para fazer kits lindos. Vocês viram que aqui meio que é um kit, né? É que eu não estou com espaço para um kit aqui, mas olha que gracinha que fica. Fica fofo de ver. Aí você pode fazer kit de mesa, enfim, muitas coisas. Foi só uma pitadinha aqui para você sentir um pouquinho o gosto do quanto você pode criar, do quanto dá para você fazer e o quanto você está deixando de oportunidade passar, tá? Então, aqui foram alguns pontos de como você consegue evitar que essas peças voltem quebradas. Até aqui, fez sentido para você? Sim ou não? Coloca aí, hashtag fez sentido. Essa aluna, Verônica, ela me surpreendeu muito. Ela escreveu assim, ó, Lu, eu tinha medo, mas eu venci com os seus vídeos, né? Desculpa. Mas, não, peraí, deixa eu ler direito. Lu, bom dia. Tinha medo, mas venci, eu acho, de ver os seus vídeos, acho que é isso. Vendi minha mesa da sala por R$900 e hoje faço, né, 4.000 por mês. E comecei a pagar o curso. Então, é uma aluna DPM. Isso, gente, é coragem. Isso é vencer o medo. Eu trouxe porque nós estamos falando de vencer medos. Então, isso aqui que vocês estão vendo é o resultado de quem vai com medo mesmo. Só que o dinheiro que essa aluna vai... Bom, vamos lá. Aqui a gente faz uma conta rápida, de cabeça. Vendi minha mesa da sala por 900 e hoje faço 4.000 por mês. É simples,
No primeiro mês ela pagou a mesa e ainda sobrou 3.100. Por que isso? Porque o Peg Monte é aquele tipo de negócio que você compra essa bandeja aqui uma vez por R$15 e você aluga, 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 você aluga infinitamente de vezes, sei lá, por 10, 15 dentro de um kit. Você paga essa bandeja no primeiro ou no segundo aluguel e todos os outros aluguéis é lucro. Chama seu marido para ver isso, para ele entender isso, essa matemática. Quando os maridos entendem, eles ficam loucos. É por isso que vocês vão ver tanto depoimento de marido que hoje trabalha com a esposa. Dá para fazer muito din-din, gente, de verdade. É uma matemática como vocês viram aqui. Porque você investe uma vez, mas você aluga infinitas outras vezes. Só que, lógico, se você não tem estratégia, se você não tem a receita certa da parte de gestão, da parte de processos, da parte de contrato, aí não funciona. Aí você vai falar que o Peg Monte é ruim e não dá certo. É por isso que vocês veem tantas DPMs falando que deu. Porque elas acreditaram, como a Verônica, mas seguiram o método certinho. O método de alguém que já passou por isso, né? No caso, eu. Então, eu tenho lá tudo documentado, o que dá certo e o que não dá. Você simplesmente vai pegar, colocar em prática e viver. Vamos para o próximo medo. Como vencer o medo de não ter clientes? Então, falamos do primeiro medo, que é as peças quebradas. Agora, o medo de não ter mais clientes para você. É um medo que a gente tem, né? Porque a gente acha que tem muito concorrente. Quem é que acha que tem muito concorrente? Coloca aí para mim, fala... Hashtag tem muito concorrente. Ainda tem aquelas pessoas que vão falar assim, além de ter muito concorrente, Lu, tem aqueles concorrentes que cobram muito barato. Não é assim? Pode colocar aí, eu sei que é. Agora, deixa eu te falar uma coisa muito simples que vai acabar com isso que você pensa. Numa cidade, quantos habitantes tem? Me fala aí, quantos habitantes tem na sua cidade? Coloca para mim aí a quantidade. 10 mil habitantes? 20 mil habitantes, 1.000 que seja, 3 mil habitantes, 100 mil habitantes, quantos habitantes? Olha aí, ó, 20 mil habitantes, 60 mil habitantes, 200 e poucos, 220 mil habitantes. Olha quantos habitantes. É muito, não é? Muito. Aqui onde eu moro, eu não sei. Sabe quantos habitantes tem aqui? Joga aí no Google para a gente ver. Mas acho que é... vê aí quantos habitantes. 307, vamos arredondar. 300 mil habitantes aqui onde eu moro. Deve ter muito aí também onde você mora. E mesmo que não tenha tantos, passa de 1.000 com certeza. Agora coloca para mim quantos decoradores tem aí na sua região. Põe aí. De cara, só com essa comparação, mesmo que você coloque 30, aí ó, 5, um monte, 20, 3, aí é pouco. Perdi as contas. Mesmo que você coloque 50 decoradores, faz a conta rápida. Nunca que esses 50, esses 30 decoradores vão conseguir atender todos os habitantes da sua cidade. É por isso, é aqui que divide as pessoas que vão conseguir e as que não vão conseguir. Muita gente que não veio na live de hoje não vai entrar, não vai vir nos 3 dias de curso gratuito que vai acontecer em breve, ou não vai ser uma DPM, porque acha que tem muito decorador. Ela não ouviu essa parte da live, aonde eu te explico por A mais B. Faz sentido para você, sim ou não? Fala, nunca tinha pensado nisso. Aonde eu estou acabando de te mostrar. Não importa quantos decoradores tenham, porque sempre vai ter muito mais habitantes do que decoradores. E é por isso que sempre tem espaço. E mais do que isso, como você, só você. Como a Cleide, só a Cleide. Como a Patrícia, só a Patrícia. O que a Patrícia pode oferecer, só a Patrícia pode oferecer. O jeito de atender, a forma que ela vai embalar os kits. Vocês entendem, gente? O brindezinho que você vai dar na hora que você locar uma bala, uma bexiga, a forma como você vai montar
o seu Pegmont na sua garagem ou na sua sala, o cuidado que você vai embalar essas peças, o que você pode oferecer, só você pode oferecer, você é única. Por isso que sempre tem espaço para mais um. Quantas padarias tem em uma cidade? Quantos açougues? Quantas mercearias? Quantos depósitos de construção? Até nos bairros. Quantas lojas de roupa? E todos vendem. Por quê? Não pode ter várias pessoas trabalhando com Pegmont. Eu tenho regiões que têm 2, 3, 4 DPMs na mesma região, que trabalham com o mesmo método e dá super certo, porque elas conseguem, inclusive, padronizar um tipo de trabalho, né? Inclusive, padronizar um valor e tudo mais, e fica até mais justo, vamos dizer assim. Porque nem você é capaz de atender, sim ou não? Coloca aí, abriu muito meus olhos, hashtag fez muito sentido para mim. Agora eu vou, coloca aí, agora eu entro. Primeiro a gente acabou com o seu medo das peças quebradas. Agora acabei de te falar, mulher, tem cliente para você. Escreve uma coisa na sua cabeça. Se tem alguém fazendo aniversário perto de você, tem alguém precisando de um Peg e monte. Por que não pode ser você que vai oferecer para essa pessoa? Me fala. Entendeu? Por isso que as minhas alunas entram e com 1 mês, 40 dias, 2 meses, elas estão alugando. Ó, vamos lá. Para a gente encerrar esse assunto de clientes e já ir para o próximo medo. Você não precisa de todas as pessoas do seu bairro ou da sua cidade. Você só precisa de uma quantidade pequena por sexta-feira. Qual é a sua meta? Vamos lá. Se você alugar 5 kits por sexta a R$150, você faz 3.000 por mês. Consequentemente, se você alugar 10, você faz 6. Vamos pensar nisso? Feche os seus olhinhos e imagina a quantidade de pessoas que tem no seu bairro, na sua rua. Agora avança a sua mente para as ruas em torno da sua rua. Agora pensa no seu bairro. É muita gente? Sim ou não? Coloca aí no chat para mim. Hashtag é muita gente. Agora pensa nos bairros vizinhos. Vai imaginando. É gente pra caramba, não é? É uma galera infinita. Agora, olha só, você só precisa de 5 pessoas desse mundaréu para fazer R$3.000 por mês. Muito mais do que um monte de gente da sua família, ou até mesmo do que você ganha por mês, tendo que pegar ônibus, condução, trabalhar longe, aguentar chefe chato. E 10 pessoas dessas para fazer 6.000. Faz sentido? Coloca assim, hashtag faz muito sentido. Vocês entenderam porque as alunas não faltam no curso gratuito de 3 dias que vai acontecer e você não pode faltar, porque lá você vai receber a receita? Inclusive, se você não fez a sua inscrição ainda, o link para o curso gratuito está fixado aqui no chat dessa aula, tá? No chat ao vivo, não nos comentários, no chat ao vivo aqui do YouTube. O link está fixado, vai lá, clique e faz sua inscrição. Se você não conseguir, digita a palavra curso aqui, vai aparecer um link do Nightbot, você clica nesse link e faz a sua inscrição. Mas não deixa de fazer, não deixa de estar nesse curso de 3 dias que vai acontecer. Inclusive, vai ter apostila, certificado e sorteio de prêmios. E se Deus preparar, se torne uma DPM 27. É a nossa 27ª turma. Se um curso não fosse bom, ele jamais chegaria na turma 27. Você concorda comigo? É por conta disso que eu acabei de falar para vocês. Coloca assim, hashtag tem cliente para mim, que agora você entendeu que tem cliente para você. São 3 coisas importantes que você precisa para atrair esses clientes, tá? Então, você precisa, printa aí que eu vou mudar rapidinho de tela. Você precisa de uma boa comunicação no seu Instagram. Ai, Luana, mas eu tenho vergonha de aparecer. Não falei que você precisa aparecer. Calma, tem estratégia para isso. A gente vai falar sobre isso lá no curso gratuito, tá? Mas você vai
apresentar bem as suas fotos, enfim, tem muitas coisas que você pode fazer sem precisar aparecer. Mas uma delas para atrair os clientes é ter um Instagram bem feito, porque hoje todo mundo está no Instagram ou no TikTok, enfim, nas redes sociais. Você precisa estar nas redes sociais. Segundo, você precisa de boas fotos dos seus kits, de bons projetos. Também vou te ensinar a fazer isso, tá? E se você se tornar DPM, então mais ainda. Quem vai ser as novas DPMs 27 aí? Coloca aí, hashtag vou ser DPM 27. E você precisa de depoimentos de clientes. Por isso a importância de embalar bem, tratar bem, e com certeza você vai ter. Então você vai usar isso como um artifício, porque toda vez que a gente vê alguém falando bem de uma empresa, a gente confia mais. Então são 3 pontos importantes para você atrair esse povo todo aí do seu bairro, da sua rua. E agora você descobriu que você só precisa de 3, ou de 5, ou de 10, não precisa de todo mundo, já ficou mais fácil, né? Legal. A Vânia aqui, ó, ela colocou, Lu, sou DPM 16, fazem 4 meses que comecei com o Pegmont. Semana passada aluguei 6 kits. Esta semana já aluguei 8 em um final de semana. Já estou com um acervo enorme, já tenho 9 kits completos. E aí ela vai explicando aqui, né? Obrigada pelos ensinamentos, foram enviados por Deus na minha vida. Por isso que eu falo para vocês, né? As mãos de Deus. E aqui mostra exatamente o que eu falei para você agora. Né? 8 kits no final de semana, 6 kits no final de semana. Ela não precisou de 40, 100 clientes numa sexta-feira para fazer um valor legal. Essa quantidade de kits e de pessoas já fez uma diferença para ela e pode fazer para você também. Aqui, ó, é uma outra aluna, a Ellen. Ainda não estou colocando o aprendizado em prática, mas já venho tendo muito mais procura depois que comecei o curso. E creio que daqui para frente só vai melhorar, porque Deus é fiel. Já tenho agenda até outubro e mandou aqui, ó, a agenda com os balõezinhos marcando aonde ela tem festa. Bom, eu sempre faço uma pausinha para pedir para você se inscrever no meu canal do YouTube. Recentemente eu perdi o meu canal e todos os meus inscritos. Então, se você está gostando dessa aula, até para que eu traga mais conteúdos como esse, para você ser avisada, clica agora aí no botão de se inscrever, se inscreva no canal e ativa as notificações, tá? E se você conhece alguém que está precisando trabalhar de casa, por exemplo, né? E não mora próximo a você, mora em outro estado, uma prima sua, um parente, um amigo, ou até mesmo alguém que mora próximo de você, e você sabe que essa pessoa quer trabalhar de casa, mesmo que ela não tenha dom, mesmo que ela não tenha acervo, nada, encaminha essa live para ela. Eu já tive várias histórias de alunas que falaram, Lu, eu cheguei até você porque uma amiga minha estava assistindo a sua live, uma pessoa estava assistindo a sua live, interessada no conteúdo, lembrou de mim e me mandou. E hoje nós duas trabalhamos com Pegmont, cada uma num lugar. Algumas pessoas até estão trabalhando juntas. Né? Então, seja esse canal de graça na vida de alguém e encaminhe essa aula para alguém que você sabe que precisa trabalhar de casa. De repente, alguma mãe atípica, né, que precisa estar com o filho em casa. Eu tenho muitas mães de filhos autistas e outros problemas, né, outras dificuldades, aliás, outras deficiências, que trabalham com Pegmont, conseguem conciliar justamente porque o Pegmont permite muito isso. Tá bom? Então, se inscreve aí, deixa um likezinho para o YouTube entender que você está gostando do conteúdo. Por último, então, como vencer o medo de não dar certo, o medo da falência, o medo de dar errado, o medo dos outros falarem. E eu te pergunto, você já percebeu que muita gente diz que só vai começar quando está se sentindo segura, se sentindo pronta? Porque esse medo de dar errado, ele faz isso com você. Ele te breca, ele te para. Inconscientemente, o seu cérebro diz, eu só começo quando eu estiver me sentindo segura e pronta. Tem alguém que está se sentindo assim aqui? Pode colocar aí, é o meu caso. Tá tudo bem, aqui é o nosso lugar, o nosso ambiente, pode falar. Isso é porque você tem medo do que os outros vão falar. Se der errado. Mas sabe o que todas as minhas alunas descobriram?
que o momento certo nunca chega. Esse eu só começo quando eu me sentir segura ou quando eu estiver me sentindo pronta, nunca vai chegar. E a grande maioria dessas minhas alunas começaram com medo, sem saber direito o que ia fazer, colocando o pé e Deus colocando o chão. Sabe por quê? Porque elas entenderam que quem começa com medo, vai. Quem não começa porque tem medo, nunca começa. O maior erro, gente, é esperar as condições perfeitas. Olha só, tem uma pergunta que eu acho interessante. Você já viu, achei isso um barato quando eu li. Você já viu alguém, responde para mim aqui no chat, se sentindo orgulhoso, olhando para trás e dizendo assim, nossa, ainda bem que eu esperei? Já viu, Laila? Alguém olhando para trás e falando assim, nossa, tô tão orgulhoso de mim, olhando para trás e dizendo assim, ainda bem que eu esperei tanto tempo para começar. Tô tão orgulhoso porque eu esperei bastante tempo para começar. Não existe isso, gente. Você já viu alguém que olhou para trás e falou, nossa, graças a Deus, eu perdi 10 anos da minha vida esperando para começar. Se passaram 10 anos eu não comecei. Nossa, tô tão aliviada. Claro que não. E isso mostra que o que muda o seu futuro, o que muda a sua vida, não é ter controle sobre tudo, porque a gente não tem. É agir mesmo sem controle, mesmo sem estar tudo pronto. Sem controle que eu falo do futuro, sem controle do que vai acontecer, porque quem sabe é só Deus do que vai acontecer. Mas quando você tem uma receita pronta, fica muito mais fácil, sim ou não? Você tem um caminho para ir. E é por isso que as alunas vão com medo mesmo, porque agora, apesar de tudo, da insegurança, enfim, de todas as questões, o medo de dar errado, elas já viram que para outras pessoas deu certo e que tem uma forma de fazer isso. No curso gratuito, você vai aprender bastante sobre isso. Então, eu vou te dar uma receita simples para você começar hoje mesmo, tá? Printa essa tela, anota aí e faça isso, que depois você vai me contar nas outras aulas que você já teve procura e já teve resultado. É um plano bem simples, mas que funciona. Você vai escolher um tema da internet, pelo menos um tema neutro. Você vai pegar emprestado isso da internet. Você vai colocar nos seus status do WhatsApp, divulgando, olha, vou começar a trabalhar com o Pegmont, ou já estou trabalhando com o Pegmont, ou vai fazer uma oferta daquele kit como se ele fosse seu. Se alguém se interessar, você vai explicar a verdade. Olha, não é meu, mas eu estou acompanhando uma professora, eu vou começar a trabalhar com isso, e eu estou, de fato, alugando esse kit. Só que eu não tenho esse material ainda. Mas se você me der um sinal, eu vou comprar esse material. Você vai alugar de primeira mão comigo, eu vou te fazer um pouquinho mais em conta. E a locação é sua. Eu vou fazer bem próximo desse modelo que você está vendo. É claro, você precisa olhar já um fornecedor específico para você poder comprar caso o cliente realmente queira. E o que você vai fazer? Você vai pegar esse sinal dessa pessoa e vai dar entrada nesse seu kit. Nesses seus, né, nas bandejas, enfim, nas coisas. E depois que você tiver com o kit em mãos, com o restante que essa cliente for te pagar, você vai pagando mais uma parcela desses kits que você comprou. Compra parcelada a princípio. Depois, você aluga de novo na outra semana e você quita mais uma parcela. Quando você vê, você está com o seu primeiro kit completamente quitado e pronto para ser realugado para outras pessoas. Com isso, você não usou nenhum real seu. Todo o dinheiro que você usou para comprar esse kit foi de clientes já. Grande sacada, né? Coloca aí, hashtag grande sacada. Ah, Lu, mas será que é possível? Vamos ver se é possível? Aqui, ó. Essa cliente, eu não tinha nada. Usei a dica da Luana, peguei foto da internet e dos kits dos fornecedores e comecei a divulgar. E consegui alugar. Com o valor do aluguel, consegui comprar as coisas para os kits e outras eu comprei.
Depois a gente tem aqui uma outra cliente, ó, a Lid. Me recordo que em junho a Luana estava fazendo uma live. É, uma outra aluna. Me recordo que em junho a Luana estava fazendo uma live e eu cheguei a comentar que tinha uma festa fechada em agosto e não tinha absolutamente nada. A cliente fechou, a cliente confiou e fechou sem ver o acervo. A Luana riu e brincou que essa festa foi pela fé. E assim foi. Muita luta, mas concluída com sucesso. Só para vocês verem, né? Aí aqui tem mais duas, ó. A Dani. Tem mais três daqui, ó. Do zero mesmo de acervo. E de dinheiro só tinha R$500 para investir. Tudo que comprei foi com o valor que ganhava. Depois tem a Cristiane. Fiz o gratuito. Já do gratuito eu comecei a lucrar. Hoje já estou com 26 mil, quase 30 mil. Funciona é colocar em prática. E a Karine aqui embaixo, a DPM 12, em 5 meses de curso, R$15 mil faturados. Gente, é muito simples. Olha aqui a receita. Se você aluga um kit por R$180, se num mês você aluga 5 vezes esse mesmo kit, você já faz 1.000. Se em vez, aqui eu tô falando no mês, né? Se você aluga 5 por semana, em vez de ser 5 no mês, se você aluga 5 por semana, dá 3.600 no mês. E eu tenho alunas chegando em 10 mil ou mais, como vocês viram. É matemática. Por isso que as alunas, depois que fazem o gratuito, compram o DPM. Porque, gente, não tem preço você ter acesso a todos os processos mastigados para você usar a sua energia só para colocar em prática, sem precisar descobrir nada. Porque lá no DPM eu entrego tudo pronto. Como montar sua loja, prateleira, acervo, kit, contrato, orçamento, fluxo de venda, como embala, que material, como faz as etiquetas, o que você faz segunda, terça, quarta, quinta, sexta da semana, é completo, é pronto. Por isso que funciona tanto. Abriu sua mente, sim ou não? Me conta. Abriu sua mente? Se esse cálculo que eu te mostrei abriu sua mente, comenta aqui nos comentários para mim. Qual valor você gostaria de faturar com PegMonte? E na frente você vai escrever: já é meu. Você vai profetizar isso na sua vida, literalmente. Coloca aí: qual valor você precisa faturar por mês com o PegMonte? E na frente coloca hashtag já é meu. Tome posse disso agora, porque se foi possível para essas alunas, é possível para você também. Como eu já disse, vou repetir mais uma vez. Se Deus permitiu plantar isso no seu coração, é porque você pode colher isso. Ele não dá para nós uma visão ou um sonho que não é capaz de se realizar. Mas é lógico, a gente tem que fazer a nossa parte. Só que o grande segredo não está só em fazer, tá? Em aprender o jeito certo de fazer. Então, cuidado. Aprender sobre o nicho, estudar, observar quem já deu certo, seguir uma receita que funciona. É isso que vai fazer você economizar tempo, evitar erros, ter resultados de verdade. E é por isso que hoje você, olha só quantas pessoas, que bom, já é isso mesmo, ó, valores super alcançáveis que vocês colocaram, tá? Todos esses valores que vocês estão colocando aqui no chat são valores que eu já vi dezenas e dezenas e dezenas de alunas conquistarem todos os meses. Elas me mandam, gente, eu tenho tanto depoimento, eu não tenho mais onde guardar tanto vídeo, tanto depoimento por escrito. É muita aluna com resultado. Quem me acompanha aqui sabe, eu posto os meus stories, a gente está postando nos stories, está postando lá no feed do Instagram. O meu arroba do Instagram é @luanajoaf, tá? Para quem não me segue lá ainda no Instagram, lá tem muita coisa para vocês verem. Bom, e como eu disse, é por isso que hoje você aprendeu 3 estratégias para vencer os medos iniciais, ok? Medo de peça quebrada, medo de não ter cliente e medo de dar errado. Mas nos 3 dias do curso gratuito eu vou te mostrar muito mais como transformar de fato
tudo isso num negócio de verdade, estruturado para você crescer e trazer estabilidade financeira. Vai ter certificado, apostila, vai ter sorteios de prêmios, tudo isso. Para quem estiver ao vivo, não vai ter replay, tá? Então, se você não está inscrita, o link está aqui nos comentários. Desculpa, no chat ao vivo, não está nos comentários, está no chat ao vivo. Está no celular, logo abaixo, está no computador do lado. Clica no link, faça a sua inscrição para o curso gratuito de 3 dias, que vai acontecer já. Se você não conseguir, digita a palavra curso, que aí vai aparecer na sequência um linkzinho aí no Nightbot, você clica e faz a sua inscrição e entra para o grupo de avisos. Mas já deixa aí também agendado no seu celular, no seu despertador, na sua agenda, para você não esquecer. Vai que não chega aí o recado para você, né? Nos 3 dias do curso, você já marcou aí na sua agenda, tá bom? A data tá quando você clicar no link, vai aparecer para você a data, mas também tá lá no meu Instagram, no link da minha bio, tá bom? Bom, como eu disse para vocês, eu nunca vi ninguém se sentindo orgulhoso, olhando para trás e dizendo, ainda bem que eu esperei tanto tempo para começar. E eu quero muito que você não faça isso. É agir mesmo sem ter tudo pronto. Então, se você sente isso, se você não tem mais tempo a perder, digita aí para mim no chat agora para a gente encerrar assim de uma forma linda. Meu momento chegou. Hashtag meu momento chegou. Porque você não vai mais esperar. Você não quer ser uma dessas que fala, nossa, que orgulho de mim mesmo, esperei tanto tempo. Não. Eu tô orgulhosa porque eu fui, mesmo com medo. Porque eu acreditei que eu coloquei os pés e Deus colocou o chão. Muito bom, muita gente, ó, meu momento chegou. É isso, é sobre isso. É sobre isso. Então, eu quero ver você nas próximas aulas, mas em especial no nosso curso gratuito de 3 dias, tá? Não deixe de fazer a sua inscrição, não deixe de colocar para despertar, porque sempre eu digo, o melhor está por vir e a sua hora chegou. Acredite e venha fazer parte do nosso jardim. Um grande beijo, um grande abraço. A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.